Olá, boa noite. Ah, Como eu disse no outro vídeo, isso aqui é mais um diário para que futuramente, se assim for permitido, eu consiga estar numa situação melhor e veja como a minha vida mudou e espero que para melhor. Como eu já disse, eu estou fazendo um tratamento de leucemia já faz 1 ano e 4 meses, mais ou menos. E eu sempre precisei conversar com alguém, mas certas coisas que você tem a dizer é difícil de você olhar para uma pessoa e falar, é difícil você olhar nos olhos de uma pessoa, por exemplo, e falar que você não vê mais sentido na tua vida ou que você quer desesperadamente acabar com ela. Eu acho que primeiro por medo de julgamentos e outra que não é tão simples assim você abrir o teu coração para uma segunda pessoa, para uma pessoa que você conhece ou mesmo para uma pessoa desconhecida. Talvez, talvez conversando com alguém pela internet você consiga fazer isso melhor do que conversar com alguém pessoalmente. Acho que por isso que psicólogos comigo nunca deu muito certo. Eu até confio nas pessoas, mas eu acabo confiando muito mais nos meus pensamentos do que nas pessoas em si, porque é muito simples você dizer o que você está sentindo e a pessoa te ouvir. Só que, assim, se ela não passou por nada semelhante, ela não vai conseguir compreender o grau da tua dor, o grau do teu sofrimento ou o tamanho daquilo que você está dizendo. Principalmente porque as pessoas elas sentem de formas diferentes. Por exemplo, acredito que bater o minguinho do pé na quina de um móvel deve doer para todo mundo. Só que tem pessoas que, tipo, batem ali e falam, ai, cacete. E continua tal, depois vai dar uma olhada para ver se não machucou, se não cortou, nem nada, tá, continua a vida. E tem pessoas que batem, já puxa o pé para cima, já começa a chorar, Então, infelizmente, a gente não tem como dizer se uma pessoa sofre mais ou menos somente pelo que ela está passando. O ano passado eu estava numa situação bem pior do que essa, porque na verdade tá começando a ficar semelhante, meio parecido a minha situação de hoje, porque eu tô sentindo que eu tô começando a ficar depressivo e isso não é bom. Mas como eu tenho depressão crônica, eu ainda tenho depressão crônica, então pra mim é mais fácil eu começar a identificar quais são as formas que eu mudo antes de ter uma crise ou qualquer coisa do gênero. E eu acho que até mesmo por conta disso que eu resolvi fazer o que eu tô fazendo agora, que é expor isso a sei lá quantas pessoas. Na verdade eu nem tô pensando nisso, é mais pelo fato de eu conseguir estar falando, de eu conseguir estar colocando isso pra fora sem precisar ter medo do julgamento de ninguém, porque caso as pessoas queiram falar alguma coisa nos comentários e tudo mais, eu tenho a opção de simplesmente não ler os comentários. Eu acho que eu não vou bloquear, porque eu não acho que nenhum espírito de porco vai aparecer para fazer qualquer tipo de piada ou qualquer coisa do gênero. Mas em certos momentos tem coisas que a gente não deve ler, ouvir, ou mesmo dizer certas coisas
E assim como tem certos momentos que tudo que a gente precisa realmente é aquilo que a gente não precisava na outra hora. Então, enfim, perdi um pouco o foco do que eu estava dizendo. Eu estava numa situação bem ruim e eu realmente estava muito aflito e pensando em fazer alguma besteira, entre aspas. Estava realmente pensando em acabar com esse sofrimento todo que eu tô passando, e sem pensar no sofrimento das outras pessoas, porque por mais egoísta que eu tenha sido em boa parte da minha vida, óbvio que eu tenho os meus motivos para isso, eu passei muito tempo também cuidando de pessoas que eu nem ao menos conhecia e tentando ajudar. Então, acho que, cara, se for colocar isso em tempo, daria uns 8 anos, uns 8, 9 anos que eu tento botar a minha vida assim para ajudar terceiros, e muitas vezes acabo me envolvendo demais com as situações e acabo me machucando bastante por conta disso. Mas teve uma pessoa que eu considero muito, essa pessoa é aquilo que eu falei. Se você nunca passou por essa situação, é óbvio que você não vai entender. É óbvio que você vai acabar julgando de uma forma errada. Na verdade, o errado seria você julgar, mas você acabaria julgando sem a necessidade de fazer isso, quando a pessoa só precisa falar, entende? E essa pessoa, ela fez um julgamento bem ruim, porque eu realmente estava a um passo só de firmar a minha decisão, de deixar de ter medo do que eu passei, melhor dizendo, deixar de ter medo do que eu ia fazer, para realmente concretizar o suicídio. E eu precisava pôr isso para fora, e eu acabei falando para essa pessoa o que aconteceu, e acabei declarando para ela um amor de infância praticamente. E essa pessoa pegou exemplos de pessoas que estão com câncer terminal, fazendo comparação com o meu câncer, né, que queira ou não queira, a leucemia é isso. E falando que tem muitas pessoas que estão aí lutando, querendo viver, não sei o que, você bem idiota, retardado, querendo desistir, não sei o que, sabe, tipo, dizendo que eu tava fazendo drama, coisa do gênero. Mas é engraçado como as pessoas, elas esquecem de se colocar no lugar daquelas que as procuram, e a primeira coisa que fazem é julgar. Assim, hoje, por mais que a situação esteja, digamos assim, mais complicada do que estava antes, eu tenho um esclarecimento maior da minha situação. Então, acredito que o pouco de força que eu tinha naquela época hoje está bem maior. Não que seja uma grande coisa, mas está bem maior. E eu queria dizer para vocês que, pelo amor de Deus, se vocês não passaram por uma situação, por uma depressão, por uma doença mais grave, uma doença mais séria, por favor, não opinem, sabe? Só escutem. Se for o caso, vocês peguem e falem: olha, eu não sei o que dizer pra você, mas se você precisar conversar, precisar só falar, eu tô aqui, eu vou te ouvir. Porque você já tá na merda, né? Vamos colocar assim. Você já tá na merda. E aí a pessoa pega e aí consegue te afundar mais ainda, te julgando. Cara, isso não é legal. Acho que isso não é necessário. Entende?
Então, eu acho que hoje seria mais um apelo às pessoas que porventura acabarem ouvindo isso. Ah, eu sei que é chato, na verdade é muito chato. Não vou dizer pra vocês que é legal, não é. Sabe? Eu não trabalho como assistente social, mas e nem como psicólogo, mas eu faço isso de coração para as pessoas, sendo amigas, não sendo. Eu não sei o porquê, mas as pessoas elas têm a mania, entre aspas, de se abrir comigo, elas se sentem à vontade, sentem essa, essa liberdade de se abrir comigo, porque eu não faço julgamentos, eu apenas escuto. Então eu acabo criando laços, vínculos de amizade muito fortes por conta disso. Boa parte deles acabam porque quando a situação se inverte, né, quando sou eu que preciso, eu tô enchendo o saco e a pessoa simplesmente some. Mas isso não vem ao caso. Eu queria pedir para vocês que, por favor, parem um pouco, pensem, se possível, tentem sentir a dor na palavra, no timbre da voz da pessoa. Não fiquem olhando para o rosto dela. Eu não fique encarando. Se for do caso, feche os olhos, escute o que ela tem a dizer. Sinta essas pessoas. Sabe, eu acho que o que está faltando hoje em dia é muito mais isso, é muito mais essa humanidade, essa coisa mais próxima. Hoje em dia ninguém mais tem paciência de ouvir ninguém mais tem paciência de ajudar ninguém. E o mundo está ficando doente por conta disso. Sabe, não existe mais um laço familiar, não existe mais o laço de fraternidade, o laço de amizade real. Não existe. Tipo, são muito raros os amigos que você pode contar nas horas que você está se fodendo. É muito raro isso. E se você tiver isso, nossa, se segure o máximo que você conseguir nesse tipo de relação, porque se você perder, a probabilidade de você encontrar outra é mínima. Enfim, essa madrugada eu vi madrugada passada, perdão. Eu ouvi uma coisa muito bacana em relação a Brale. Eu vou ver se eu consigo deixar na descrição sobre essa instituição, sobre esse site em si. Eu não entendi direito o que é, mas pelo que eu ouvi da diretora da Brale, as pessoas que possuem linfomas e leucemias, elas têm direito, e cânceres em geral, elas têm direitos que muito deles a gente não conhece. Eu mesmo ouvi direitos ali que podem me ajudar. Eu espero que me ajudem, porque eu tô precisando mesmo de ajuda. E então, gente, se você tá me ouvindo e você tá nessa angústia, você começou nisso agora, descobriu isso agora, a primeira coisa que eu falo pra vocês é: chore. Ponha todo o teu medo, ponha toda a tua angústia pra fora. Não deixe isso pra dentro, não force, não se force a parecer forte, você não precisa disso. Só o fato de você mostrar que você quer lutar contra essa doença já mostra que você é muito mais forte do que muita gente no meio da população. Porque mesmo em momentos de fraquezas que você vai querer desistir, você vai continuar seguindo em frente, você não vai parar. E absolutamente ninguém pode dizer que você é fraco, porque você não é. As pessoas podem ver você por fora, elas podem ver o que está acontecendo com você, mas somente você é o único ou única que vai saber aquilo que está dentro do teu coração, aquilo que está dentro da tua mente, aquilo que te dá força para seguir em frente, aquilo que te guia. E é nisso que você tem que se agarrar.
Então chore, bote todos os teus medos, todas as tuas angústias para fora. E quando esse momento passar, esse momento de fossa, por assim dizer, passar, comece a tentar resolver uma coisa de cada vez. Por mais que você acabe descobrindo a tua doença numa situação mais avançada, que não te dê tanto tempo assim para pensar, reserve esse momento para você, porque ele vai ser um momento de descobertas, ele vai ser um momento onde você vai se reencontrar. E não tente pular isso, porque vai chegar um momento que você vai precisar demais, mas demais mesmo, disso, de você ter a certeza daquilo que você quer, de você ter claridade nos teus pensamentos, nas tuas atitudes, nas tuas opiniões sobre tudo. Então, eu acho que o primeiro conselho que eu posso dar. O segundo conselho é: resolva uma coisa de cada vez. Eu tenho muitas coisas para resolver. Às vezes minha cabeça fica totalmente embaralhada, porque, eu vou no ortopedista geral, eu passo por um cirurgião do pé, eu passo por cirurgião de joelho, eu passo pelo cirurgião do quadril. Tudo porque o tratamento da leucemia acabou atingindo as minhas articulações da cintura para baixo. Além disso, eu passo por cardiologistas, eu já fui em 3. Como eu disse no vídeo anterior, eu tenho que começar a correr atrás de gastro, porque as medicações são muito fortes e são muitas, e isso está me afetando bastante. O meu sistema digestivo tá bem alterado. E eu passo por um reumatologista para... Bom, parte do que me acontece nas articulações é mais com o reumatologista do que com os próprios cirurgiões, do que com os próprios ortopedistas, né, no caso. E também eu vou ter que passar por um neurologista por conta dos efeitos colaterais da minha medicação, que estão me dando enxaquecas diárias e tá bem ruim em relação a isso. Então, imagine, é muita coisa. São muitos médicos, muitas datas, muitos medicamentos, horários de medicamentos, miligramagens de medicamentos. Então é muita coisa para você guardar, é muita coisa para você fazer, e você acaba se batendo. Eu tô me batendo bastante, porque esse conselho que eu tô dando, eu não segui. Então eu acho que eu poderia ter adiantado muito mais as minhas coisas, ou não, porque eu tô fazendo isso basicamente sozinho. Então eu faço tudo dentro das minhas possibilidades, tanto financeiras quanto da minha capacidade de sair de casa, porque em dias de muito sol, muito calor, eu não posso sair, eu passo mal. A minha pele mesmo com protetor e utilizando guarda-chuva e óculos de sol, a minha pele e os meus olhos machucam bastante. Então, em dias muito quentes, como hoje, por exemplo, que eu fiquei o dia inteiro em casa, eu realmente não tenho condições de eu sair. E então as coisas acabam demorando, então não sei se eu teria conseguido fazer muito mais coisas do que eu já fiz. Mas seria um bom passo para vocês começarem, né? Se organizem, vejam o que é prioridade fazer e vá escalando suas prioridades. Você vai ter que fazer tudo, então veja o que não pode ser deixado para amanhã, o que não tem tanto problema de ser deixado para amanhã, e organize uma agenda. Separe todos os teus documentos, todos os teus laudos, por diferentes médicos, deixe tudo separado, porque isso vai facilitar muito a sua vida. E
Principalmente porque agora eu vou começar a correr atrás da parte previdenciária, então tudo isso organizado vai ajudar muito vocês, porque vocês têm esse direito. No site da Abra ele mostra tem uma cartilha que mostra todos os direitos, que falam sobre isenções de impostos que você pode fazer, que falam sobre a parte previdenciária também. Na verdade, por enquanto foi o que me interessou e foi o que eu li mais por cima, então é o que eu vou correr atrás primeiro, além de tudo isso que eu já tenho que fazer. Bem, voltando ao meu dia de hoje. Muito quente. Nossa senhora. Hoje fez um calor muito forte em Curitiba. E lá fora tava marcando coisa de 29, 30 graus. E o meu termômetro de dentro de casa tava batendo quase os 40. Então, imagine. Eu tomei banho com o chuveiro desligado e a água que tava caindo no meu chuveiro tava morna. A caixa da água ela fica exposta, então como a água do chuveiro vem da caixa, ela estava vindo mais morna para quente do que gelada. Muita água, muita dor de cabeça, um pouco de desespero, porque eu precisava comprar mais algumas coisas para mim e a minha mãe foi solícita com isso e comprou. Só que, cara, eu tenho 2 irmãos menores e a situação dela já não é boa, porque ela tem que cuidar deles, tem que cuidar da casa dela, ela cuida da minha casa, sabe? Tipo, ela me dá uma força do caralho e cada vez que eu preciso mais, eu preciso que ela faça por mim mais do que ela já faz. Isso me dá um sentimento assim, cara, uma sensação de impotência, um sentimento de... Olha, eu me sinto um lixo. Eu me sinto um lixo. Eu choro muito porque ela é uma mãe maravilhosa e eu realmente não queria que ela estivesse passando por nem metade do que ela está passando comigo. E por mais que ambos não tenhamos culpa, o aperto no meu coração e o sentimento de culpa me mata. É muito forte. E eu sei que ela se culpa também porque ela não queria me deixar passar por nenhum tipo de necessidade e ela faz muito além do que ela poderia fazer por mim. Só que muitas vezes não é o suficiente porque os gastos são enormes. E ela se culpa por conta disso e eu acabo me culpando, sabe? Tipo, gera uma bola de neve de culpa e ninguém tem culpa de nada, isso que é o problema. E é foda, cara, é foda. Porque a minha mãe é uma das pessoas que eu mais amo nessa vida. E eu nunca na minha vida eu desejaria que ela estivesse passando nem um décimo do que ela tá passando comigo, nem tivesse sentindo que se isso é difícil pra mim, eu imagino o quanto é pra ela. E não é uma coisa legal.
esse é um dos sentimentos que mais me abala no meu dia a dia. É foda. Mas é isso aí, gente. Eu vou tentar dormir. Fiquem com Deus. Até amanhã.